Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael, meu orientador Leonardo Junqueira, do PRO. Eu vou falar sobre a nossa pesquisa a respeito da geração da tabela de jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bom, o problema que a gente estuda é basicamente o de definir quais jogos acontecem em cada rodada e os mandos de cada jogo. Desde 2006, o campeonato tem o mesmo formato, com 20 times que se enfrentam todos contra todos em dois turnos de 19 rodadas cada. A gente sabe que há diversos agentes envolvidos na competição e interessados na tabela de jogos: a CBF, que é quem organiza o torneio, os times, a cidade-sede, os torcedores e as emissoras de televisão. A nossa motivação para estudar esse problema parte de dois fatores. Trata-se de um problema de difícil solução exata, sendo proveitoso encontrar métodos de solução eficientes computacionalmente. Outra motivação é considerar dois fatores de equidade para a tabela de jogos, que são os breaks e os efeitos de carryover. Os breaks eles acontecem quando o time joga em casa ou fora de casa em jogos consecutivos, e eles são indesejados por uma série de fatores. Carryover é um efeito que um time A transmite de B para C ao jogar contra esses times em rodadas consecutivas, como no exemplo. O desbalanceamento desses efeitos faz com que os times que enfrentaram o time B joguem na rodada seguinte contra o time C de forma sistemática, como por exemplo se o padrão se repetir para o time D e outros times. A gente pode pensar que se um time B for um time muito forte, seus adversários devem se desestabilizar para o jogo seguinte, beneficiando o time C. É um efeito amplamente discutido na literatura quanto ao seu real impacto na equidade nos esportes, mas a gente optou por incluir no trabalho. Aqui temos um panorama da nossa metodologia. Foi feito um estudo detalhado do problema, e então estudamos um modelo da literatura de modo a considerar as especificidades do Brasileirão. Depois, a gente desenvolveu abordagens de solução alternativas baseadas em programação matemática. Aqui a gente tem um resumo do nosso modelo. As variáveis x definem os confrontos e as variáveis h definem os mandos, e as variáveis b e c realizam o cômputo dos fatores de equidade considerados. A nossa função objetivo, ela minimiza a soma ponderada desses fatores, e o problema apresenta diversas restrições que a gente dividiu em três grupos: as estruturais, as relativas aos mandos de campo e as relativas aos clássicos e aos jogos regionais. O modelo ele acaba sendo bastante extenso, e o solver que utilizamos, que é o Gurobi, não foi capaz de obter nenhuma solução no tempo razoável. A gente partiu então para o desenvolvimento de abordagens heurísticas. No caso, para aproveitar o modelo, a gente adotou as maturísticas Relax and Fix para obter uma solução inicial e a Fix and Optimize para melhorar a solução até uma solução final. Aqui eu apresento o esquema geral da heurística Relax and Fix. A cada iteração, as restrições de integralidade são relaxadas para alguns conjuntos de variáveis. Esse problema simplificado é resolvido, as variáveis que estavam inteiras são fixadas em seus valores atuais e o processo é repetido para todo mundo, até que se obtenha uma solução para as variáveis todas binárias, como o esquema apresenta. Uma das parametrizações pensadas foi relaxar inicialmente as restrições de integralidade das variáveis x, definindo os mandos, e depois integralizando e resolvendo x, definindo os confrontos. A gente conseguiu obter soluções para todas as instâncias consideradas em menos de um minuto, que é um resultado bastante bom. A Fix and Optimize é uma heurística de melhoria que, partindo de uma solução inicial, que a gente vai fornecer pela Relax and Fix, divide as variáveis em dois blocos distintos, fixando as variáveis de um conjunto e desfixando as variáveis de outro. O subproblema resultante é otimizado, então parte-se para a próxima iteração, em que o novo intervalo é reotimizado e assim por diante. Então a gente tem aqui no esquema as variáveis reotimizadas, as variáveis fixadas, e a cada iteração a gente vai mudando cada um desses blocos. Nessa iteração o novo intervalo é reotimizado e assim por diante. Aqui a gente optou por otimizar a cada iteração as variáveis x e h que estão em intervalo de tamanho fixo de rodadas, mantendo fixas as demais variáveis. A cada iteração, a gente toma um novo intervalo de mesmo tamanho, que é reotimizado, e assim por diante. Nesse caso do exemplo, o tamanho do intervalo é igual a 4, mas a gente testou com esse tamanho variando entre 2 e 10. Aqui a gente tem os resultados da função objetiva e de breaks e efeitos de carryover para relax and fix, evidenciando que foi possível ter soluções no tempo computacional bastante baixo em todas as instâncias consideradas. Para cada uma dessas soluções, a gente testou diversos tamanhos de intervalos de rodadas para serem reotimizados a cada iteração, obtendo resultados que trazem uma melhoria de até cerca de 20% da solução inicial. Bom, para concluir, apesar de não ter sido possível obter uma solução para um modelo na forma monolítica, ele é representativo das restrições do Campeonato Brasileiro e foi base para o desenvolvimento das mateurísticas Relax and Fix e Fix and Optimize, que conseguiram gerar soluções boas tanto em termos da função objetivo quanto do tempo computacional. Aqui a gente traz um comparativo com as tabelas oficiais da CBF de cada ano e os melhores resultados da heurística completa aplicada para cada instância. Nossos resultados são bastante competitivos, sendo muitas vezes melhores que os da CBF para esse objetivo. Aqui uma parte da tabela gerada pela mateurística completa para o ano de 2024. E por fim, eu gostaria de agradecer especialmente à PUC por ter financiado a bolsa e ao professor Leonardo Junqueira por ter me apoiado durante todo o projeto. Obrigado.